Eu estava a dizer que uma das nossas missões em Portugal, da EDD Portugal Defence, é promover oportunidades para as entidades que integram a base tecnológica industrial de defesa. Estes contactos com os prime contractors, com a grande indústria, é fundamental para desenvolver negócio, mas existe toda a parte que está a montante. E, em parceria com a ED, organizamos os Industry Sessions. E agora, eu também vou já sair do palco, porque vamos ter aqui duas pessoas que vêm da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, que nos vêm falar sobre o programa de trabalhos do Fundo Europeu de Defesa para 2023, as quais foram lançadas há um mês. Vão estar abertas até ao outono, mas é um trabalho que se faz, que demora bastante meses, de criação de consórcios, portanto vamos ver as oportunidades. E logo de seguida, eu apontei aqui, vamos ter a Agência Nacional de Inovação, Margarida Oliveira, também a falar-nos de oportunidades de financiamento no âmbito do programa Horizonte Europa, em particular do Cluster 3, Segurança Civil para a Sociedade. Portanto, há aqui algumas áreas de contacto para as empresas que estão presentes aqui e em casa. Para quem está em casa e nos chega através das redes, se quiserem colocar perguntas, há uma transmissão no YouTube, há uma transmissão na plataforma da ED10, por favor enviem e nós, que não eu, as perguntas serão respondidas aqui ao longo da sessão. Outras questões, têm sempre o contacto da EDD Portugal Defence e também da Direção-Geral de Recursos, que podem ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Obrigado. E a apresentação, para não ser indelicado, vamos ter o Coronel Veiga e o Comandante Monjinho, da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional. Venha, para não aparecer aqui anónimo. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Coronel Francisco Veiga, da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Nesta sessão relativa ao Fundo Europeu de Defesa, ela vai ser feita em colaboração com a ANI, a Agência Nacional de Inovação. A engenheira Margarida, que já está também ali, será uma das oradoras e, portanto, também irá apresentar algumas oportunidades no âmbito da segurança. Na prática, as entidades que participam, que é o Tecido Industrial e o Sistema Científico e Tecnológico Nacionais, enfim, tanto participam nas oportunidades da defesa como da segurança e, portanto, faz sentido juntarmos algumas sinergias, até porque este ano também o Fundo Europeu de Defesa tem ali uma call que visa transitar alguns projetos com já meios desenvolvidos, já com algum produto, para a área da defesa. Também o Comandante Carlos Monjinho, que também está ali, da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, e que é o nosso representante no Comitê do Programa do Fundo Europeu de Defesa, se seguirá a seguir a mim na apresentação. Assim sendo, e sem mais delongas, eu propunha-vos esta pequena agenda. Arrancaremos com um ligeiro enquadramento. Falaremos depois do programa de trabalho e das calls para 2023, como preparar as propostas. O Comandante Carlos Monjinho dar-vos-á uma ideia daquilo que nos espera para o próximo ano, a dita perspectiva plurianual. Depois será passada a palavra à engenheira Margarida Oliveira para falar também sobre as oportunidades da ANI e, por fim, que serão as questões. Mas, embora elas estão ali por uma razão simples, porque são duas apresentações diferentes. Eu também vou já referir que vocês vão encontrar ao longo da apresentação um conjunto de links que depois poderão usar para, digamos assim, aprofundar a informação e ver as escolas que efetivamente vos interessam. A apresentação será disponibilizada depois no site da EDD Portugal Defence, mas também será, naturalmente, ficará disponível para consulta. Assim sendo, e passando ao enquadramento, importa começar por referir que o Fundo Europeu de Defesa é executado através de um programa de trabalho, ou seja, programas de trabalho que são anuais e que está devidamente estruturado nas 17 categorias temáticas que estão... Peço desculpa, isto já foi para a frente e não era, ainda era para trás. Nas 17 categorias temáticas que temos ali naquela imagem, digamos, e duas que são não temáticas, são horizontais, são as tecnologias disruptivas e a inovação e defesa, portanto, lá no canto inferior direito. Esta
Esta programação tem a ver, naturalmente, com o programa plurianual da União Europeia 21-27. O Fundo Europeu de Defesa é, então, uma iniciativa da Comissão para apoiar a investigação e desenvolvimento colaborativos em projetos de defesa e que visam promover a base de defesa na área da indústria, numa forma inovadora e competitiva. Cerca de 2/3 para a área do desenvolvimento colaborativo, cerca de 1/3 do investimento para a investigação e desenvolvimento. Portanto, 5,3 mil milhões e 2,7 mil milhões. Os objetivos do Fundo Europeu de Defesa são, basicamente, estes 5. Maximizar o retorno com o investimento em defesa, reduzir a fragmentação da indústria, dos equipamentos produzidos pela indústria europeia. Portanto, há diversos sistemas de armas, se compararmos com aqueles que são produzidos fora da Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, e, portanto, há uma certa necessidade de harmonizar. Fortalecer a resiliência da nossa indústria, aumentar a competitividade e apoiar e atuar como facilitador e fornecedor da cooperação transfronteiriça. Portanto, interessa interligar quanto mais as indústrias europeias nesta área. Já sabemos que há os grandes players, há os mais pequenos e há as pequenas e médias empresas. Portanto, temos que ir conseguindo aos poucos harmonizar. Contudo, o Fundo Europeu de Defesa tem alguns constrangimentos e também convém termos presentes algumas orientações e nós aqui elencamos estas 7. Portanto, é um programa que é de base anual, ou seja, que significa que todos os anos tem que haver a discussão do programa no conjunto dos 27 Estados-membros para se chegar a um documento que normalmente é adotado, enfim, na primavera do ano seguinte. Nesta altura já se começou a discussão daquilo que será o programa de trabalhos para 2024. E está alinhado, naturalmente, com aquilo que são as capacidades dos âmbitos prioritários no âmbito do CDP, do CARD e também do PESC, a Cooperação Estruturada Permanente, que também vos é conselho familiar. Visa uma coisa muito importante, que é satisfazer as lacunas existentes nas capacidades militares. Portanto, não basta termos uma boa proposta, é preciso que essa proposta sirva para alguma coisa no contexto daquilo que são as deficiências das Forças Armadas na Europa. Daí a necessidade de todos os projetos precisarem de serem vistos, de serem harmonizados no contexto militar. Portanto, das Forças Armadas dos países, enfim, no qual estão sediadas as entidades que estão a apresentar a proposta. Naturalmente, o programa deve estar alinhado com o planeamento dos Estados-membros, no que concerne ao investimento. No caso português, já sabemos que a fonte de investimento primária é a Lei de Programação Militar, está, como todos sabemos, também em fase de discussão e, com certeza, em breve será aprovada. Está em linha com o regulamento do Fundo Europeu de Defesa. O orçamento é conhecido, é limitado, para o longo dos 7 anos são aqueles 8 mil milhões aproximadamente, cerca de 1 milhão, cerca de 1.000 milhões por ano, é bastante dinheiro mesmo assim. Está em linha também com as prioridades políticas e é o único programa industrial de defesa da União Europeia vocacionado realmente para o desenvolvimento e para a investigação. Okay? São duas pernas do mesmo percurso. Convém ainda referir que, de acordo com o regulamento, neste caso o artigo 9º, só podem primariamente concorrer a entidades sediadas em território da União Europeia e de Estados associados. Neste caso, Noruega é o Estado associado que também, neste contexto, tem os mesmos direitos e deveres, visto que contribui para o fundo. Também as infraestruturas de gestão executiva devem estar situadas em território da União Europeia. Não podem estas entidades concorrentes estar sujeitas a controlo de terceiros, ou seja, entidades fora da União Europeia. Contudo, é possível haver realmente essa prestação, portanto, existem derrogações, desde que sejam dadas garantias pelos respectivos Estados-membros. Quero dizer o quê? Que pese embora a empresa seja controlada por uma empresa sediada fora do território europeu, essa empresa
poderá concorrer desde que sejam dadas garantias de que as suas infraestruturas produtivas não serão deslocalizadas para fora do território da União Europeia enquanto o projeto estiver a decorrer, que a empresa, digamos que mãe, aquela que controla, não é? Não vai, digamos assim, procurar utilizar os IPRs referentes a esse projeto, ou seja, e também não vai alterar a estrutura de gestão daquela empresa. Portanto, são algumas premissas que é necessário cumprir. Ações elegíveis. De acordo também com o regulamento, as ações em produtos e tecnologias de defesa, qualquer uma delas pode ser realmente elegível, portanto, e podem provir de países terceiros. Em concordância com... Mas, atenção, nós não podemos desenvolver produtos que vão contra o direito internacional. Imaginemos o seguinte, temos a desenvolver uma arma autónoma, em que lhe queremos dar capacidade dela própria decidir se vai, no fim, disparar ou não vai disparar, se vai matar ou não vai matar. Isso não pode acontecer. Essa parte tem que haver intervenção humana. Ou seja, o sistema pode preparar, planear, desenvolver toda a ação, mas no momento capital de disparar tem que haver uma decisão humana. Pronto. Essa é uma das imposições. A ação deve responder perfeitamente e claramente àquilo que estiver previsto no texto da qual publicada. Está aqui um exemplo. Se na qual disser que é mandatório que tem que ser desenvolvidos estudos e design para aquela ação em concreto, depois essas ações não são evitáveis, tem mesmo que estar lá. Contudo, isso não impede que outras ações não possam também ser desenvolvidas. Ali naquela imagem mais à direita, nós temos lá em cima a azul Research e cá no fundo Development. A azul, ou seja, pese embora o Studio Design se enquadrem nas duas possibilidades, no Research e no Design, não impede que, se a proposta for na área do desenvolvimento, não possa ir para a prototipagem, para o teste, para a certificação. Nada impede. Mantendo, naturalmente, aquilo que é obrigatório. Assim como, se for na área do Research, nada impede que comece logo por estudar realmente o conhecimento, gerar conhecimento e integrá-lo. Mais uma dica que também importa ter como referência. O projeto tem que ter viabilidade financeira. Vamos aqui, com este slide, abordar a situação essencialmente do ponto de vista do desenvolvimento de capacidades. Visto que, do ponto de vista do desenvolvimento, aquilo que eu vou dizer, do ponto de vista da investigação e desenvolvimento, isso não se aplica àquilo que eu vou dizer agora. E porquê? Porque a viabilidade financeira do projeto, no que concerne à investigação e desenvolvimento, está assegurada pela Comissão, uma vez que é financiado a 100%. Contudo, na área do desenvolvimento de capacidades, nas quais vocês vão ver marcadas com DA, não há financiamento. O que há é cofinanciamento. Significa que há uma parte do valor monetário da proposta que tem que ser coberto por um terceiro. E esse terceiro pode ser o Estado-membro, ou melhor, os Estados-membros nos quais estão instaladas as entidades concorrentes ou pelos próprios consórcios. Mas tem que haver essa garantia. Okay? Por outro lado, tem que haver, no mínimo, 2 Estados-membros que se comprometam a fazer uso da tecnologia que está a ser produzida ou a adquirir o produto. Acordem especificações técnicas comuns. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que quando a proposta de projeto está a ser desenhada pelo consórcio, há uma fase a partir do qual o líder do consórcio integra garantidamente entidades de diversos países, mas há um líder, que pode ser de qualquer um dos 27 Estados-membros. A entidade que liderar o consórcio tem necessariamente que entregar a sua proposta de projeto no Ministério da Defesa desse país. O Ministério da Defesa desse país, o que vai fazer? Vai pegar na proposta e ver quais são as entidades que lá estão participantes. E, se imaginemos que lá está uma entidade, ou 2 ou 3, de Portugal. Vai enviar essa proposta também para Portugal. E o que é que vai fazer Portugal? Vai pegar na proposta e vai enviá-la para os ramos das Forças Armadas. Se ela for transversal, enviará para os 3 ramos, mais o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Se ela for mais vocacionada para a componente terrestre, enviará para o Exército.
Se ela for mais vocacionada para a componente marítima, enviará para a Marinha. Se for aérea, enviará para a Força Aérea. Para quê? Para perceber se os requisitos que ali estão desenhados cumprem realmente as necessidades e poder propor alterações. Portanto, chama-se a esta fase as especificações técnicas comuns. Estamos a harmonizar o projeto. E, por fim, então, tem que haver o comprometimento da aquisição do produto ou a utilização da tecnologia desenvolvida. Para isso, o consórcio só vai conseguir submeter a proposta se tiver aquilo que se designa por letter of intent, que é a tal carta que os Estados-membros nos quais estão sediadas as entidades que estão a concorrer vão ter que assinar entre eles, a dizer que, basicamente, ok, concordam com o que ali está e que, enfim, darão apoio ao projeto e começam já a prever, no futuro, fazer um MOU para realmente adquirirem a tecnologia ou adquirirem o produto. Basicamente é assim que funciona, no aspecto do desenvolvimento de capacidades. Está bem? Portanto, muito importante, se tiverem a pensar apresentar projetos nesta área, eles têm que necessariamente passar pelos Ministérios da Defesa dos respectivos países onde estiverem as entidades. Outro aspecto a terem atenção é que critérios é que os experts vão seguir quando estiverem a avaliar as propostas. E vão seguir estes 8 critérios. Contudo, o critério 6 e 7 não é aplicável à parte da investigação e desenvolvimento, ou seja, do research. Se estiverem RA, marcadas com RA, depois na designação da COL, não se lhes aplicam o critério 6 e 7. Os outros critérios são aplicados de igual maneira às diversas propostas. Podem ver com mais detalhe a descrição de cada um deles, ou no artigo 12º do regulamento, ou então seguindo o link que ali está. Também outro assunto importante, os chamados custos indiretos. Nós, para preparar a proposta, temos custos. Seja com os equipamentos que adquirimos, seja com o pessoal, com as viagens que temos que fazer, com os alojamentos, enfim, custos. No geral, como é que se calculam? Aplicando uma taxa de 25% aos custos elegíveis. Contudo, se nos Estados-membros houver uma entidade certificadora na área da contabilidade que certifique todos os documentos e as empresas lhes entreguem, também poderá ser aceito. E aí já não são 25%, é o que for. Em Portugal ainda não temos essa entidade. Na maioria dos países europeus também não temos essa entidade. Existem 2 ou 3 só. Portanto, não está a ser usado. Ou seja, de uma forma macro, o que é usado é mesmo o primeiro caso. 25%. Outro assunto importante, até porque tem a ver com os bónus. No contexto do Fundo Europeu de Defesa, e como ele já não é novo, a maioria, se não todos, já naturalmente ouviram falar e já até o estudaram, existe um conjunto de bónus que pode ser usufruído ou pela participação das pequenas e médias empresas, e pequenas e médias empresas cross-border, portanto, pode ser só pequenas e médias empresas e dá um bónus de 5%, ou se as pequenas e médias empresas forem cross-border, ou seja, de um país diferente àquele ao qual pertencem os primes, digamos assim, as grandes empresas, então dá 10%. Ou então, mais outros 10%, que se o projeto que estamos a apresentar, seja a proposta que estamos a apresentar, incorporar requisitos de qualquer projeto de pesca. Ou seja, são intenções políticas que, se forem também assimiladas, ainda temos mais 10%. Mais à frente iremos ver que isso poderá levar realmente a um financiamento, deixa de ser cofinanciamento e financiamento, em alguns aspectos, até aos 100%, com o acumular dos bónus. Portanto, isto para dizer o quê? Que convém terem atenção àquilo que é uma pequena e média empresa. E uma pequena e média empresa, basicamente, é isto que aqui está, do ponto de vista da União Europeia, naturalmente. Contudo, aquele primeiro link, que está logo lá em cima, aquilo é um link, leva-nos para uma página em que nos permite simular se efetivamente a nossa empresa, se tivermos dúvidas, é uma pequena e média empresa ou não, para este contexto. Está bem? Baseia-se naturalmente nas pessoas que lá trabalham, na capitalização, enfim, isso vai nos permitir ver de que empresa se trata. Portanto, é mais um alerta que também deixamos, e aqui temos
portanto, uma autoavaliação se é ou não uma SME. Dito isto, passamos ao segundo ponto da agenda. Eu estou a andar assim um bocadinho mais depressa, contudo, no fim, há de haver oportunidade para as questões, que iremos deixar para o fim, para todos o tempo é o que é. E Programa de Trabalho das Escolas 23. O período, elas foram realmente, o programa foi adotado no dia 29 de março de 2023 pela Comissão e foram publicadas no mesmo dia no site da Comissão e depois, ali por volta de meados de abril, apareceram para quem estiver já habituado, no Funders and Tenders Portal. É onde serão submetidas as propostas. Já lá estão todas. Contudo, o período de submissão vai começar dia 15 de junho. É claro que nesta altura já se estão a formar consórcios e as empresas já estão a falar entre elas. E vai terminar no dia 22 de novembro. Está bem? Isto é um período importante para a submissão das propostas. Em 2023, o Programa de Trabalhos prevê um orçamento de 1,2 mil milhões para apoiar projetos colaborativos de investigação, desenvolvimento e inovação no setor da defesa, distribuídos da forma que ali está. Grosso modo. Está bem? Depois, neste último link que está também aqui presente, o documento que estava na imagem anterior está disponível, para quem ainda não tiver encontrado, eventualmente. Neste programa de trabalho vamos ter 7 calls, 5 cobrindo 15 das 16 categorias de ações. No regulamento estão previstas, por exemplo, 17. Há uma categoria que é a simulação e treino que não foram contempladas este ano. São as outras 16. 2 especificamente na área do Research, lá está o TeleRA lá em cima. Research Actions, é o que significa, e Development Actions. No de baixo, ok? Portanto, temos na parte do Research, 157 milhões, são os 130 mais os 27, já estamos aí a buscar o orçamento do próximo ano. E para o Development, para além dos 375, vamos lhe somar mais 339, dá 714 mais ou menos, para trabalharmos nessa área. Uma terceira call, apenas com um tópico, que é destinada às tecnologias disruptivas. Okay? E a forma de serem financiadas é através de somas, fixas, estão os chamados lump sum grandes. Okay? Pronto. Aqui, ao contrário daquilo que é a norma, que é terem que existir pelo menos empresas sediadas em três países diferentes, ou seja, entidades em 3 países diferentes. Eu disse empresas, disse mal, devia dizer entidades, porque também podem ser instituições de investigação e desenvolvimento. Neste caso, só preciso estar em 2, como estão ali a ver. É a única exceção. Ok? Em 2 different member states. É a única exceção. E claro que o orçamento disponível são cerca de 16 milhões. Por fim, as últimas 2 nesta área. A primeira é a tal novidade que visa dar uma olhadela para projetos que já foram financiados no contexto de outros programas da Europa, por exemplo, o Horizonte Europa, ou o Horizonte 2030, verificar que produto lá está e se é adaptável para fins militares. São 3 tópicos nesta call, com 59 milhões de euros. Portanto, se houver entidades que já tenham trabalhado projetos, ao abrigo de outras fontes de financiamento na Europa, podem repescá-las para estas escolas. Atenção que não têm que ser as mesmas entidades que já participaram nesses consórcios. Podem ser outras. O que tem que haver é a garantia que podem usar o produto, obviamente. Está bem? Portanto, esta call aqui, SI, Research Action, SI, aconselhava-vos também a dar uma olhadela, poderá ser interessante, especialmente para as entidades que já trabalharam outros programas da União Europeia. Por fim, os desafios. Portanto, a União Europeia também, na área do Research Action, vai lançando alguns hackathons, alguns desafios, para que, digamos assim,
puxar um pouco mais pelas pequenas e médias empresas e também pelas microempresas. Quanto às duas calls não relacionadas com as categorias temáticas, ou seja, transversais, são dedicadas às pequenas e médias empresas. A primeira, pequenas e médias empresas e Research Organizations, é o que significa aquele RO, e Research Organizations, também é, através, em termos de financiamento, através de somas constantes, os lump sums, mas atenção, o coordenador tem que ser uma pequena e média empresa. Podem participar entidades da investigação, centros de investigação e desenvolvimento, das universidades, por exemplo, ou de outras entidades. Contudo, o coordenador tem que ser uma pequena e média empresa. Por outro lado, o orçamento que venha a ser atribuído a esses centros de investigação não pode ultrapassar os 40%. Quer dizer que 60% tem que estar do lado das pequenas e médias empresas. Portanto, é outro aspecto que convém termos presente. No que concerne ao desenvolvimento, ela também segue o mesmo esquema de somas constantes e também é essencialmente dedicada às pequenas e médias empresas. Só as pequenas e médias empresas é que poderão aqui participar. Então, há um orçamento de 36 milhões de euros. Cada projeto não deve ultrapassar os 4 milhões, o que significa que cabem ali vários projetos ainda. Por outro lado, também é importante esta nota, as PMEs que tiverem sucesso e passarem à fase seguinte, portanto, se forem avaliadas os seus projetos e passarem à fase seguinte, poderão, digamos assim, ter apoio da Comissão na condução do processo burocrático da própria proposta. Está bem? Há um valor também dedicado a isso. Contudo, estas atividades, as atividades que venham a ser desenvolvidas, não devem limitar-se a estudos. E aconselho-vos depois a ler a página 25 e 26 do programa de trabalho sobre isso. Esta, vê-se mal aqui, eu sei, mas digamos que o mapa geral de todos os tópicos, portanto, das escolas, de todos os tópicos que estão publicados. O que está ali assinalado com umas estrelinhas tem a ver com o EUDIS, ou seja, são tópicos ou propostas que hão de contribuir para a European Defence Investigation Scheme. Portanto, já temos ali também a nova proposta da União Europeia no sentido de ainda dar um empurrão maior à investigação e inovação. Aqui, o orçamento indicativo também, e vamos usar em 2023 366 milhões que são antecipados de 2024, já. Portanto, isto vai dar mais ou menos 1.000 milhões por ano, que é a ideia. Como havia muito dinheiro concentrado no último ano, foi-se antecipando. Pronto. A descrição completa das calls está naquele link. Ali, só por curiosidade, a Comissão colocou à parte a contribuição da Noruega para o Fundo Europeu de Defesa. Basicamente é a mesma informação, só que agora agrupada pelos 15 tópicos na área do Research e os 19 tópicos na área do desenvolvimento. Esquema de bónus. É isto. Research. Portanto, ações de investigação 100%, não há cofinanciamento, há financiamento, inclusive neste caso não é necessário que os Ministérios da Defesa deem o seu parecer ou lhes sejam tão pouco presentes, contudo, poderá ser conveniente. Atenção que o Research apenas vai centrar naqueles primeiros 4 pontos, Generating Knowledge, Integrating Studies e Design. Daí para baixo já não é aplicável. Quanto às ações de desenvolvimento, aquilo que é a base se não houver bónus é aquilo que temos ali na baseline, em termos de cofinanciamento. Contudo, se formos capazes de ir buscar os bónus promovidos pelo PESCO, promovidos pelas PMEs e pelas PMEs cross-border e também pelas de média capitalização, que assim me disse há bocadinho, que pode ir até 15% também aí, então nós podemos ter, também no que concerne ao equivalente às atividades de investigação e desenvolvimento, também 100%.
aquilo que terá sempre menos financiamento é a prototipagem. Atenção que aqui há um aspecto. Eu não disse isso, mas vou dizer já, o Fundo Europeu de Defesa não cobra ações de aquisição, nem de treino e exercícios. Isso sai fora deste âmbito e será à conta de cada um dos Estados-membros. Quando o Estado-membro se compromete a adquirir a tecnologia ou o produto, como eu dizia há bocadinho, enfim, já se está a comprometer a adquirir o produto. Vai adquirir de per si. Okay? Então, dito isto, há que prepararmos as nossas propostas. E, antes de mais, é preciso que haja um consórcio. E que cada entidade pertencente ao consórcio esteja registada no portal do participante, que é o Funders and Tenders, mais uma vez. E as propostas também são submetidas através desse Funders and Tenders. E o que é isso do registro? É aquilo que se denomina o PIC, que é o Participant Identification Code. Portanto, tem que estar registada no portal. Okay? Também, cada uma das pessoas que pertencem às entidades ou não podem participar no Fundo Europeu de Defesa, mas como expertos. Também se podem candidatar e ser-lhe-ão distribuídas partes das propostas para avaliar as partes em que realmente sejam expertos, comprovadas. Portanto, quando no dia 22 de novembro as propostas fecha a submissão das propostas, elas, depois de uma primeira verificação se estão conformes, se a documentação está conforme, vão ser distribuídas por expertos para começarem a ser avaliadas. E cada um de nós pode participar como expert. Toda a documentação de referência pode ser encontrada aqui. Basicamente, eu já expandi além para 2023. Aqueles documentos são importantes. São muitos. Quem estiver interessado deve ler, deve começar a preparar-se já, porque o período de submissão depois é curto. Está bem? E queria aqui chamar a atenção para a autoavaliação daquilo que é o processo. Portanto, a questão ética. Cada vez mais caminhamos para o Ethic by Design. Significa que devemos responder ao questionário que está disponível nesta documentação de forma clara e séria, porque a nossa proposta pode ser tecnicamente muito boa, mas se forem tratadas falhas ao nível da ética, ela não vai passar. É mandatório, está bem? E essa não vão ser experts, são mesmo os legal experts da Comissão a fazê-lo. Alguma informação adicional que vos deixo aqui também, uma compilação que poderão seguir, mas queria aqui chamar a atenção para, essencialmente, o primeiro, que é o tal portal do Funders and Tenders. Queria também chamar a atenção para o site da IDD Portugal Defence, onde vão ser divulgadas e onde está a ser divulgada a informação, e também, em princípio, esta apresentação para lá irá, com certeza. O Dr. Miguel Pinto já me está a dizer que sim, lá irá. E também, atenção, importante, se vamos lidar com a informação no domínio da defesa, temos que estar licenciados no contexto da Lei 49/2009. E para isso, terá que ser feito através da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Está ali já o link para não dar muito trabalho. Bem, ela será avaliada internamente e será submetida a despacho da Sra. Ministra e depois, naturalmente, a partir daí, então, estaremos em condições de participar. Mas, à anterior, é preciso estarmos credenciados. E isso é o GNS que credencia. Isto porquê? Isto também é importante. Se no consórcio existir uma entidade que não está credenciada e se essa proposta for considerada para adjudicação, vai chegar à altura de fazer aquilo que se chama o Project Security Instructions, que é imediatamente a seguir à publicação dos resultados. Ou seja, concorreram 100 propostas, imaginemos, foram consideradas 40, essas 40 vão ser submetidas à tal framework de segurança. E quem é que vai fazer a framework de segurança? As autoridades nacionais de segurança dos países onde estiverem sediadas as entidades. Como a questão da segurança não é do direito europeu, é exclusivamente das entidades nacionais, aquelas 3, 4, 5 ou 6, não interessa, países onde estão as entidades vão ter que chegar a acordo qual é a framework de segurança que se vai aplicar.
E que significa que se no projeto houver informação classificada ou vier a haver informação classificada, as entidades vão ter que estar credenciadas. O processo de credenciação pode demorar cerca de 4 meses, significa que, se temos a intenção de concorrer, o melhor mesmo é tratarmos destes aspectos, destes 2 últimos aspectos, licenciamento e credenciação. Também há um questionáriozinho que, se quiserem submeter à DGRDN para avaliar, está ali a verde, está lá, é só carregar no link e descarregam o formulário. Está bem? Este quadro também eu gostava de vos mostrar para deixar logo uma ideia do que é isso do interesse nacional. Nós temos aqui assim 5 cenários. Um primeiro cenário, o projeto é ótimo para fazer face às capacidades militares, é realmente uma necessidade que nós temos, uma lacuna que precisamos de preencher. Existe fundo de financiamento, mas não existe indústria. Este, felizmente, não o teremos, mas é um cenário possível. Não existe indústria, logo, não podemos ter esse projeto, mas embora ele fosse muito importante. Por outro lado, o projeto é importante, melhor, a proposta de projeto é importante para fazer face a uma lacuna, permite cumprir aquilo que é o planeamento de capacidades das Forças Armadas. Também temos indústria, o problema é que não temos fundo de financiamento. Então, põe-se aqui um problema. Se não temos fundo de financiamento, não se pode financiar. E se não se pode financiar, das 2, 3, ou a indústria avança sozinha, e o ramo até pode dar alguma participação, o ramo das Forças Armadas, in kind, ou seja, por exemplo, disponibilizando centros de testes, laboratórios, áreas de investigação, assim. Ou seja, é a tal colaboração in kind, porque não tem fundo de financiamento. Se calhar até tem fundo de financiamento, só quer é para 2 anos depois, e não consegue antecipar. Pronto, pode acontecer. Um terceiro cenário é, o projeto é interessante, mas não tem interesse para o levantamento de capacidades, ou seja, não vai suprir nenhuma lacuna, também não há fundo de financiamento, mas há indústria. Pese embora, e neste caso, não haja financiamento e não haja interesse para as Forças Armadas, nada impede que a empresa também não siga. Claro que aí vai ter mesmo que assumir as suas expensas, a participação no projeto. Mas pode ter interesse porquê? Porque quer participar naquele grande consórcio, quer ganhar conhecimento adicional, quer influenciar, tem todo o direito de fazer isso. E terá também aí o nosso apoio, não como uma letter of intent, mas poderá ter uma carta, digamos, de conforto. O último cenário é o ideal, em que temos interesse para o suprimento de lacunas existentes nas Forças Armadas, portanto, posicionamento de capacidades, temos fundo de financiamento e temos indústria. Portanto, está tudo alinhadinho, à partida está garantido. Está bem? São, digamos, os 4 cenários que desenhámos assim aqui para melhor orientar. Mais uma vez, descarrega aqui o formulário em formato Word. Se quiserem depois dar a conhecer previamente, isso aconselho já da GRDN, porque vai chegar o momento em que a GRDN vai receber vários ao mesmo tempo. E depois o tempo é muito curto para avaliar seja o que for. De maneira que, com o tempo, se já têm a intenção, vão mandando só os tópicos, nem que seja só uma ideia genérica. Dito isto, passava agora a palavra ao Comandante Carlos Monjinho, que nos vai dizer o que é que vai acontecer no próximo ano, grosso modo. Isto é só para a frente e para trás? Ok. Bem, boa tarde a todos. Obrigado, Francisco. Eu estou a 5, 6 slides de terminarmos e depois passamos à ANI, portanto vou ser mesmo muito breve. E vou falar-vos da perspectiva plurianual. É um documento que eu vos convido a ler. É um documento interessante, sobretudo para quem já tem alguma maturidade nestes projetos, mas dizer-vos que é essencialmente um documento indicativo de perspectiva plurianual, ou seja, basicamente, houve um esforço, tentámos, de alguma forma, ter aqui um pensamento estratégico em relação ao Fundo Europeu de Defesa. E como podem verificar, conseguem ir para cada uma das categorias de ação, têm, de facto, aquilo que é o planeamento indicativo para cada uma destas categorias de ação, durante o funcionamento do quadro, até ao final do quadro financeiro plurianual. De facto, houve esta preocupação no programa de trabalhos, de começarmos a pensar mais estrategicamente relativamente aos programas de trabalhos anuais, fazer isto de uma forma integrada. E, sobretudo, haver coerência com aquilo que já existe em termos de matéria de defesa, ou seja, os programas de trabalho anuais não caem do céu e, portanto, há todo um corpo de trabalho que é feito a montante,
com base quer nas iniciativas e mecanismos financeiros no âmbito da União Europeia e também, sobretudo, sempre com a preocupação de haver aqui, de alguma forma, não duplicação com a NATO e com as iniciativas NATO e, portanto, há todo um corpo de trabalho que é feito a montante e que serve de base, de facto, para os programas anuais. Desde logo o Capability Development Plan, o plano de capacidades da União Europeia, os projetos PESCO, o programa precursor e de IDP e também os próprios programas de trabalhos anteriores, ou seja, 21, 22 e assim sucessivamente. Daí conseguiram-se de alguma forma extrair aquilo que nós chamamos de Main Expected Outcomes, que no fundo são os resultados mais visíveis que nós pretendemos obter ao fim dos 7 anos do quadro financeiro plurianual, de 21 a 27, e que de alguma forma a Comissão estima que possamos ter cerca de 27 protótipos em 12 das 16 categorias. E, portanto, neste momento já temos 15 protótipos em curso e eu vou-vos mostrar, só para ter uma ideia do que é que estamos a falar, já depois deste slide, isto é só para vos mostrar de facto a questão da coerência com todas as iniciativas em curso, a questão da coerência com as prioridades da NATO, que é essencial, portanto há uma preocupação, como sabem, muitos países da NATO são também da União Europeia, portanto não pode haver aqui duplicação de esforços. E é isto que eu vos estou a falar. Portanto, basicamente, há um exercício já de planeamento estratégico que eu vos convido, de facto, a verem esta apresentação depois com alguma atenção e vão perceber que, na realidade, a verde aquilo que já está concretizado, a azul aquilo que está já em curso e a laranja aquilo que se estima a muito breve curso. E, portanto, para cada uma das categorias da ação e para cada uma destes tópicos que aqui estão, vocês conseguem perceber em que ponto, em que fases de cada uma destes tópicos estamos e aquilo que se pretende fazer. E, portanto, só para ter uma ideia, vou-vos passar isto rapidamente, porque não vale a pena estarmos agora aqui a ver com muito detalhe, mas só para ter eu acho especialmente interessante, eu sou da Marinha, portanto, acho especialmente interessante, que no cluster da categoria Naval, um dos protótipos vai ser, de facto, construir uma fragata. Neste caso vai ser uma corveta, mas é uma fragata para os nossos parâmetros nacionais. Estamos a falar no Multi-Role Patrol Corvette e, portanto, a ideia é mesmo termos um navio com 100 metros, estão a ver, como protótipo, que é uma coisa extraordinária que nunca foi feita. Portanto, isto é um dos principais protótipos que vão ser construídos com o Fundo Europeu de Defesa. E, portanto, convido-vos, de facto, a verem depois com algum cuidado esta apresentação, porque ficam logo com uma ideia muito clara aquilo que vai ser os próximos programas de trabalhos nos próximos anos, está bem? Termino mesmo, eu prometi que ia ser breve, para passarmos a palavra ali à ANI, só para dizer que nós estamos sempre a trabalhar no Fundo Europeu de Defesa basicamente em 3 strands de trabalho, ok? Portanto, neste momento estamos prestes a saber os resultados daquilo que foram as candidaturas nacionais, as candidaturas de todas as entidades, mas nós estamos naturalmente expectantes com a performance das propostas nacionais, naturalmente, e temos boas razões para crer que vai correr bem. E vamos ter esses resultados muito, muito em breve. Portanto, até final de junho, vamos saber o nível de participação das nossas entidades, seja em consórcio, sejam a liderar eles próprios o consórcio, e vamos conhecer isso depois, logo no dia 20, já disse, dia 22, é o que está previsto, e logo muito em breve isso vai ser publicado pela própria Comissão Europeia. Em simultâneo, 1,2 mil milhões as calls que estamos aqui a discutir, até 22 de novembro, e já estamos a trabalhar nesta fase, já numa fase adiantada dos trabalhos do Programa de Trabalhos para 24. Portanto, estamos sempre a trabalhar em avanço, cerca de 1.000 milhões, o Francisco já tinha dito há pouco, e esperamos, um bocadinho à semelhança do que aconteceu este ano, no final de março do ano que vem temos o Programa de Trabalhos fechado e vamos voltar a repetir o ciclo, ok? Portanto, novamente para o ano, entre abril e outubro, novembro, vamos ter o período das escolas para o ano que vem de 24. Termino aqui, eu disse de facto era só para ficarem com esta ideia, espreitem a perspectiva plurianual, de facto para ficarem com a ideia daquilo que aí vem nos próximos programas de trabalhos. Terminei, vamos ter depois de passar às perguntas depois da ANI, e agora convido a nossa... só um pequeno aviso lá em cima. Nós, já não é o terceiro ano que fazemos esta sessão de esclarecimento. Normalmente procuramos fazer sempre cerca de um mês antes da grande sessão de esclarecimento da própria Comissão Europeia, que vai ter lugar a 28 e 29 de junho em Bruxelas. Portanto, quem puder lá estar é extremamente interessante, eles fazem dois dias de sessões completas, muito detalhadas. Quem não puder,
há a possibilidade de acompanhar em casa, através de forma híbrida, mas, portanto, é de aproveitar se puderem, de facto, assistir, está bem? Convido agora a colega da ANI para fazer a sua parte, está bem? Obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui presente. Não está aqui a minha apresentação. Mas pronto, eu sou Margarida Oliveira, ponto de contacto nacional para o Cluster 3, Segurança Civil para a Sociedade, do Programa Horizonte Europa. E venho da Agência Nacional de Inovação. Como é que... Ok. Há aqui algumas... Eu estive a ver as apresentações anteriores. Eu foquei-me um bocadinho nas oportunidades específicas para 2023, mas eu vou tentar acrescentar alguma informação que eu considero útil, mas que depois, se vocês estiverem interessados a saber mais, ter acesso à informação, os links, eu ponho nesta apresentação e, claro, nós, pontos de contacto nacional, estamos disponíveis para reunir e para esclarecer dúvidas. Portanto, o Horizonte Europa é um programa gerido pela Comissão, é o 9º programa quadro desta natureza, iniciou em 2021 e vai ter uma duração de 7 anos. É um programa, em termos gerais, que pretende apoiar e financiar atividades de investigação e desenvolvimento e inovação. E é este o grande core. Para o vosso conhecimento também, a maioria dos resultados dos concursos do biênio 2021 e 2022 já são conhecidos, nomeadamente no Cluster 3. Nós, da NCPs, fazemos sessões de esclarecimento e fazemos às vezes sessões dedicadas à apresentação dos resultados. E eu estou a referir isto porque no âmbito do Horizonte Europa, o histórico dos concursos que já existiram e tanto da participação a nível europeia toma uma particular importância. Portanto, se vocês quiserem ir a jogo, pode ser interessante olharem um bocadinho para trás para também saberem jogar aquilo que está a concurso agora. E não descurar também o programa quadro anterior, que é o H2020. Alguma desta informação de resultados é pública, mas é difícil navegar, por isso podem entrar em contato connosco, nós podemos ajudar melhor a navegar na informação dos resultados e projetos já financiados. Em termos de estrutura, o programa Horizonte Europa é um bocadinho grande, não me atrevo a dizer complexo depois da apresentação do EDF, assenta em 3 grandes pilares, sendo que o meu foco aqui hoje é o pilar 2, que é onde está integrado o Cluster 3. Portanto, o pilar 2 divide-se em 6 grandes clusters, divididos numa lógica de desafios societais e não de domínios científicos ou áreas do conhecimento. E é aqui que está o Cluster 3 e é também no pilar 2 que estão integradas as chamadas missões e parcerias. O que é que caracteriza o pilar 2 e, por consequência, os clusters? Aqui a abordagem é top-down. Há um grande foco, então, nos desafios societais e tecnologias industriais e reflete políticas europeias e internacionais. O que é que isto tudo significa? Portanto, a Comissão Europeia e a União Europeia têm prioridades políticas, agendas, metas a longo prazo, e depois são várias, não é? São diferentes conforme o tema e o domínio que estamos a tratar. Aqui estão exemplos de algumas mais relevantes no caso do Cluster 3. E depois é com base nestas políticas que, num processo de maior definição e afunilamento, que nós vamos chegar aos programas de trabalho e aos concursos propriamente ditos. Eu acho que, estou aqui a esticar-me toda, mas isto adapta-se. Então, com base nestas prioridades políticas, foram definidas orientações estratégicas-chave, áreas de impacto, com base nisto, impactos esperados, e depois são então definidos os programas de trabalho. E o que é que vai ser financiado? Projetos que se proponham a ter resultados, sejam eles a curto, médio e longo prazo, que contribuam para os impactos esperados definidos pela Comissão e com base nas tais prioridades políticas e que estejam alinhados com as mesmas, que contribuam para as mesmas a longo prazo. Acho que aqui o conceito de impacto no Horizonte Europa, do que eu percebi, é um bocadinho diferente do impacto esperado, o conceito de impacto esperado no FED. Não há aqui uma timeline nem uma obrigação de cumprimento, mas convém os vossos projetos e as vossas propostas mostrarem que estão alinhados e que vão contribuir para. Também em termos de estrutura, o Horizonte Europa, os clusters, têm cada um deles um programa de trabalhos, portanto isto é um documento onde constam as principais agendas políticas para esse cluster, os objetivos gerais que se quer atingir e depois os concursos.
O que é que aqui é importante saber? É que estes programas de trabalho são tipicamente bianuais. Não, portanto, aquilo que são os concursos ou aquilo que vai acontecer em 2024 nós já sabemos e vocês já podem consultar. Portanto, sabemos logo a 2 anos. Depois, cada cluster divide-se em destinations. As destinations dividem-se em calls. Tipicamente, há uma call por cada ano do biênio ao qual o programa de trabalho se refere para cada destination e depois dentro das calls temos os tópicos. E em linguagem do Pilar 2 do Horizonte Europa, é aos tópicos que submete candidaturas. E então é tópicos a palavra que eu vou usar agora em diante. Portanto, também aqui eu não trouxe esta informação, mas isto dos programas de trabalhos até à sua publicação, eles também são trabalhados em co-criação, digamos assim, com os Estados-membros. E nós, Pontos de Contacto Nacional, somos também representantes nos comitês em que estes documentos são trabalhados. Portanto, se vocês também quiserem saber com alguma antecipação ou acompanhar a evolução dos programas de trabalhos, podem fazê-lo, porque nós temos uma plataforma no qual submetemos estes documentos confidenciais. Não tenho aqui o link, mas eu depois acrescento um slide e essa plataforma chama-se GNAD, Grupo Nacional de Apoio à Discussão do Horizonte Europa. Portanto, os documentos são confidenciais, mas nós acabamos por dar acesso mediante vocês declararem que aceitam os termos de utilização e que não vão divulgar os documentos. O que é que caracteriza o Cluster 3? Portanto, esta grande proximidade às políticas da União Europeia. No caso do Cluster 3, em termos gerais, estamos a falar de segurança civil, redução do risco de desastre, resiliência ao mesmo, prevenção, mitigação, preparação e capacitação no caso de crises. Há aqui uma grande uma vontade de ir ao encontro daquilo que são as necessidades dos chamados utilizadores finais, sejam eles quais forem os aplicáveis conforme o tema, e por isso é exigido o envolvimento ativo dos chamados utilizadores finais. No caso específico do Cluster 3, isto acaba por ser um critério de elegibilidade e que varia de tópico para tópico. Portanto, há regras gerais de participação e elegibilidade do Horizonte Europa, que são bastante simples, que eu posso mencionar rapidamente, ou depois na parte de perguntas e respostas, mas no Cluster 3 pode acrescer um critério de elegibilidade que é a inclusão de pelo menos 3 autoridades da polícia de 3 Estados-membros, por exemplo. E porquê isto? Para garantir que os projetos e as atividades de investigação e desenvolvimento vão ao encontro das necessidades de quem os vai utilizar a longo prazo e para garantir este chamado uptake dos resultados. Pronto, depois também caracteriza-se por ter que ter em consideração o contexto societal, a fatores humanos, o respeito pelos direitos fundamentais, incluindo a privacidade e proteção de dados pessoais. O que é que aqui eu também não referi que é importante? O que é elegível no Cluster 3? Apenas atividades para uso exclusivamente para o civil, ok? Porque há aqui uma diferença então com o Fundo Europeu de Defesa. Como eu referi, os clusters dividem-se em destinations. As destinations do Cluster 3 são o combate ao crime e terrorismo, gestão de fronteiras, sejam elas aéreas, marítimas ou terrestres, resiliência das infraestruturas críticas, cibersegurança, termos sociedades resilientes ao desastre e support to security, research and innovation. Eu nunca, não sei traduzir isto para português, nunca, acho difícil. Pronto, eu depois trago aqui os grandes temas, os grandes objetivos a longo prazo de cada destination. Como estamos assim um bocadinho atrasados, eu se calhar vou só referir muito brevemente. Portanto, aqui na combate ao crime e terrorismo, um foco nas autoridades da polícia, em termos do aumento na prevenção, detecção de várias formas de crime, combate ao terrorismo, segurança dos cidadãos, inclui segurança do ciberespaço. Em 2023, especificamente, temos 6 tópicos a concurso. Depois há mais em 2024, não estou a referir aqui hoje. Portanto, aqui nesta tabela tem o título do tópico, mas que só vos dá uma indicação daquilo que vai tratar o tópico ou o que é que se quer financiar. Portanto, a leitura do tópico na sua íntegra é determinante. E está aqui o link depois também para o portal Funding and Tenders, em que está descrito o tópico. Nesta tabela também está indicado o tipo de ação ao qual o tópico corresponde. O que é que o tipo de ação significa? Determina a elegibilidade das atividades que vão ser financiadas
e a taxa de financiamento por tipo de entidade. Portanto, temos RIAs, temos IAs. O que é que RIA quer dizer? Research and Innovation Action. O que, se pensarem no processo de desenvolvimento do novo produto, portanto, de investigação, seja o que for, são aqueles primeiros passos. É quando temos uma maturidade de investigação e desenvolvimento mais baixa. Tipicamente corresponde a Technology Readiness Levels de 2 a 6. Se pensarmos nas IAs, em termos de taxas de financiamento, peço desculpa, são 100% para todo o tipo de entidades. Se for uma IA, uma ação de inovação, então já estamos a pensar nos passos a seguir a uma RIA, portanto é pegar nos resultados de uma RIA e escalar e, portanto, aumentar a escala, fazer replicação de mercado, prototipagens, demonstrações, etc. Tipicamente um TRL de 6 a 8. E aqui a taxa de financiamento é de 70% para entidades com fins lucrativos, 100% para todas as outras. Eu estou a dizer isto porque não trouxe em slides, mas eu depois prometo meter isto em slides, porque senão é difícil estar a absorver esta informação toda. Mas é mesmo muito, muito simples, digamos assim. Portanto, 6 tópicos a concurso. Também temos uma coluna que indica o orçamento por tópico, ok? Ao qual cada projeto que será financiado poderá pedir no máximo, e depois uma coluna indicando o número de projetos que serão financiados ao abrigo de cada tópico. Depois, gestão de fronteiras, portanto aqui também um grande foco nas chamadas Border Authorities, que são os utilizadores finais principais, portanto quer-se aumentar a segurança das fronteiras marítimas, terrestres, aéreas, também melhorar a experiência de atravessar a fronteira, seja ela por parte de passageiros, seja por autoridades, e aumentar a segurança da cadeia de fornecimento e aduaneira, customs. 4 tópicos, portanto eu aqui já não vou entrar em detalhe para não vos aborrecer, mas podem depois ver e ver se vos chama a atenção. Se vos chamar a atenção, leiam o tópico na íntegra e depois não hesitem em contatar-nos, pontos de contacto nacional, para vos darmos apoio. Portanto, infraestruturas críticas, aqui quer-se a resiliência e a capacidade das infraestruturas críticas e um foco também nos operadores e um foco também nas chamadas Smart Cities. Apenas 2 tópicos a concurso. Um sobre como aumentar a cooperação para garantir serviços essenciais e depois apoio aos operadores no caso de ameaças ciber e não ciber. Cibersegurança também, uma destination dedicada à cibersegurança, em que os tópicos de 2023 teremos um Computing Continuum, preservar a privacidade e identidade e termos sistemas de inteligência artificiais seguros. E aqui, ao abrigo de cada tópico, acabam por ser financiados mais projetos, ao contrário das outras destinations. Quinta destination, sociedades resilientes ao desastre. Portanto, aqui um grande foco na gestão de emergências, de crises, em particular no caso de desastres naturais, mas também não naturais. Um foco nos chamados first and second responders, sendo também nos cidadãos e na componente social e dos fatores humanos. Portanto, nós todos podemos ser second responders e temos de saber agir no caso de uma crise. 6 tópicos a concurso, vários temas. Temos sistemas autónomos e não autónomos, temos a parte da preparação social e societal para dar resposta em emergências, por exemplo, de saúde ou de desastre, portanto, desenhar ações de preparação e prevenção no caso de digital breakdown. Portanto, isto são alguns dos temas aqui abordados. Destination Support to Security Research and Innovation é uma destination que pretende apoiar o chamado uptake, então, dos resultados que vêm dos projetos de investigação e inovação no Cluster 3. É a destination mais pequenina, mas, na verdade, é a menos concorrida. Portanto, aqui as taxas de sucesso são elevadas e é muitas vezes para redes e pode ser uma boa porta de entrada. Portanto, muito modesto este orçamento ao lado do que já ouvimos hoje, não obstante, é interessante participar. Há taxas de financiamento de 100% para muitas entidades, no caso de RIAs, e prazo, portanto, 174 milhões de euros para 2023, distribuídos pelas 6 destinations, e um prazo para submissão de candidaturas, 23 de novembro, nada em conflito com o prazo para submissão de candidaturas do FED.
Também para a vossa informação, e estou mesmo a terminar, 10 e 11 de maio decorreu em Paris, em formato presencial, o chamado SMIG, isto é um evento anual de brokerage, que é um dos principais eventos de brokerage para quem atua na área da segurança, e onde estão lá grandes players, e as pessoas, quem está interessado em candidatar apresenta pitches. E estes estão disponíveis online, neste link, onde diz aqui mais informação aqui. Portanto, vocês podem ir ver quem é que foi ao SMIG e disse que estava a preparar uma candidatura, que tipo de entidade é que está à procura, que entidades é que já tem no consórcio, tentar estabelecer um contacto, também ficar com uma ideia de quais é que vão ser os tópicos mais concorridos. 27 e 28 de junho, também um pouco em conflito com o Infoday e brokerage do EDF. Não sei se vocês têm brokerage, percebi que era Infoday 2 dias, não percebi se era brokerage. Portanto, presencialmente em Bruxelas, o Infoday é organizado pela Comissão, no caso do Cluster 3 é DG Home e DG Connect, portanto, DG Connect é apenas responsável pela parte de cibersegurança, e depois um evento de brokerage também aqui para promover as colaborações para participar no Cluster 3. Não sou só eu, pontos de contacto nacional, também delegadas, ou seja, estamos todas presentes nas reuniões de comitê, em que há tal acompanhamento dos programas de trabalho. Eu não sei se esta apresentação depois vai estar, onde é que vai estar disponível. Eu vou acrescentar uns slidezinhos de alguma informação que só falei e não hesitem em contatar-nos para esclarecer as vossas dúvidas. Obrigada. Vamos abrir aqui o espaço para algumas perguntas. Já percebi que existem perguntas, mas se calhar chamava o Comandante Monjinho, Coronel Veiga, não sei se há perguntas para a Ani também. Não, eu deixo, não sei se há microfones, não, se calhar podem responder aqui. Mas podem ficar depois. Fala mais. Não, vocês precisam ser gravados, não é? Então, estamos a ser transmitidos, pelo menos. Não ia acontecer, disseram que não ia acontecer. Não, não tem problema, não tem problema. Há um microfone de mão. Ok. Eu não vou falar nada, vocês é que vão falar. Eu só tenho dúvidas também, não tenho respostas. Ok. Temos que esperar um bocadinho, Tá bom. Ou então. Sim, se não houver pessoas envergonhadas aqui na assistência, esperamos um pouco. Sim. Vem cá responder. Ok. para apanhar a pergunta. Está bem. O chão é teu. Infelizmente não tenho para a Ani, peço desculpa. Então vá. Pegando nas palavras do Sr. Coronel Veiga, em primeiro lugar, agradeço as apresentações, sempre muito detalhadas e precisas. Custos indiretos. Naturalmente esperavam essa pergunta. Para quando é que nós vamos criar a nossa entidade? Porque neste momento estamos em desvantagem perante pelo menos 2 países, que eu saiba. Espanha e França. Pronto, pelo menos 2. Em 27? Pronto, em 27, mas não quero olhar para os 27, quero olhar para nós, porque entre 25% de custos indiretos ou 58, 59 que os meus colegas de Espanha apresentam, há uma diferença enorme. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, empresas do UK e beneficiados do UK, como é que poderão participar? A terceira, uma vez que sem falar tanto da guerra na Ucrânia e do impacto da guerra da Ucrânia nos orçamentos europeus de defesa, a guerra da Ucrânia vai se traduzir em algum orçamento do FED? Penso que seria interessante. E quarta, agora eu passo ao comandante, perspectiva plurianual. Mostrou um gráfico, penso na slide 35, onde se apareciam as categorias por ação. A pergunta é, e nós temos os interesses nacionais nesse quadro plurianual? Penso que do nosso lado seria interessante, ou seja, naquele quadro, se nós temos alguma indicação por parte das Forças Armadas, quais são as áreas mais importantes para o futuro. Uma vez que estamos a falar de um quadro já a longo termo, poderia ser interessante. E eu acho que, não isso sobre essa questão, poderemos entrar a meio, ou seja, num quadro plurianual em que está a decorrer, pode-se entrar a meio? Pronto. São essas as 5 perguntas. Obrigado.
Indo direto à primeira questão, custos indiretos. Realmente, em Portugal, ainda não se podem apresentar os documentos comprovativos das diversas despesas elegíveis. Atenção, que estamos a falar de custos indiretos aplicados a despesas elegíveis. O que é que são despesas elegíveis? Pois, na altura em que a proposta é apresentada, são logo verificadas quais são as propostas, as despesas elegíveis, tais como disse há bocadinho, equipamentos que se tenham que adquirir para fazer as propostas, alojamentos, viagens, isso é que é elegível. Bom, ainda não temos, enfim, vai haver discussão acerca disso. Pretende-se que haja uma certa harmonização europeia. Realmente há 2 ou 3 Estados-membros que já vão mais à frente. Dentro da própria Comissão, e nomeadamente no contexto do Comitê, ainda não há consenso, ainda é uma área que vai continuar a ser discutida. Contudo, é implementarmos esses passos e, naturalmente, devagarinho, porque isto não vai ser de repente, já sabemos que este aspecto legislativo demora sempre o seu tempo, é necessário primeiro que as entidades, enfim, que superintendem estas matérias, as percebam claramente e depois, passo a passo, com certeza que vamos lá chegar, porque isto não depende da defesa. A defesa é apenas um player. Quem trata de contas não é certamente o Ministério da Defesa. Há um Ministério para tratar disso, não é? Uma nota. A informação que eu tenho dos meus colegas de Espanha é que é no Ministério da Defesa que faz a harmonização destas despesas. Pode até ser, mas cada nação terá a sua metodologia. E pode vir até ser também no Ministério da Defesa, mas tem que ser decidido politicamente. Como nós não somos políticos, não vamos decidir essa parte, nem vamos falar nesse assunto naturalmente. Assim aqui. No que concerne à segunda questão, empresas de terceiros, neste caso de UK, foi essa a questão. Elas podem empresas sediadas na UK ou empresas que detenham da UK que tenham em Portugal? Sediadas no Reino Unido? Não podem. Podem participar em empresas detidas por empresas mãe, digamos assim, que esteja na UK e cujas participadas estejam em território da União Europeia. Mesmo porque a Universidade do Reino Unido? Sim. Sim. Quem diz o UK diz qualquer outro terceiro Estado-membro que não os 28, os 27 Estados-membros, mais a Noruega. Esses podem sempre. No resto, ou seja, se uma empresa que tenha as suas infraestruturas, o tecido produtivo em Portugal, mas tiver sido adquirida por uma empresa sediada num terceiro país, o UK, já que estamos a falar do UK, a empresa que está em Portugal pode participar desde que haja garantias do Estado no que concerne à idoneidade dessa empresa e desde que haja garantias da empresa que a detém, neste caso que está sediada no UK, de que não vai deslocalizá-la do território da União Europeia, de que não vai alterar a sua estrutura acionista, portanto a sua estrutura global, que não vai querer apropriar-se durante o período de vigência do projeto dos IPRs que estejam a ser produzidos. Portanto, isso já aconteceu em diversos Estados-membros, incluindo em Portugal. Também Portugal já deu as suas garantias a entidades, no sentido de poderem participar. Portanto, esse assunto também está. Quanto ao outro assunto? O orçamento. A guerra na Ucrânia é realmente um caso que se vem naturalmente refletir naquilo que é o investimento em defesa. Contudo, a União Europeia já tem previsto um programa de compras conjunta, como todos sabemos, o que significa que esse sim é dedicado aos Estados-membros e continua a ter que haver 3 Estados-membros em conjunto para adquirir e, portanto, já está a adquirir essas questões em pacote. Contudo, é natural, e isso vai já refletir nas escolas deste ano, ainda bem que você falou nisso, que é assim, o endeinterceptor atmosférico, que é um equipamento importante para detectar as armas e interceptar, melhor dizendo, as armas supersónicas, há de fazer parte do programa de trabalho. Portanto, sim, vai-se refletir no orçamento, não só de forma indireta, como de forma direta. Portanto, vai influenciar decisivamente a entrada de algumas escolas no programa. Portanto, não sei se respondi às 3 questões. Quanto à última questão, deixo para o Carlos.
que é para não gastarmos aqui o Francisco, só muito rapidamente, em relação ainda à Ucrânia, só dizer isto, exatamente isto. Portanto, eu presumo que a pergunta, e isto já não é a primeira vez que fazem, é se de alguma forma havia a expectativa, face ao contexto atual, de haver aqui um incremento do montante do FED, ok? Pronto, mas é assim, não vai haver, até ao final do quadro financeiro plurianual, duvido que haja aqui um incremento. Têm procurado, de alguma forma, outras fontes supletivas, para além do Fundo Europeu de Defesa. Em reforço àquilo que o Francisco acabou de dizer, é precisamente isso, ou seja, reflete-se agora nos programas de trabalhos, counter hypersonic threats e coisas desse género, enfim, agora começa a haver uma grande preocupação e de alguma forma, estou a ser atacado, deve ser um AV ou qualquer coisa, não sei, ou nesse caso, enfim, já anda bem. Bem, pronto, e portanto dizer isso. Em relação à perspectiva plurianual, portanto, só dizer o seguinte, que aquilo que se pretende mostrar é que, estou a ser mesmo, isto ou é chinês ou é russo. Enfim, é um drone. Portanto, só dizer que, de alguma forma, nós podemos entrar sempre quando quisermos, não é? Portanto, isto é mesmo para dizer que já acabámos. Alguns daqueles tópicos nós participamos, portanto, nós estamos em alguns daqueles tópicos com consórcios nacionais que tiveram o apoio das Forças Armadas. Portanto, isso já existe. O que se procurou fazer, este exercício que foi feito pela Comissão, é precisamente para mostrar que o Fundo Europeu de Defesa não se esgota nos programas anuais, mas que há aqui uma continuidade e uma linha, há aqui uma sequência lógica que vem de trás, mas que também tem consequências para o futuro. Naturalmente que ainda vai haver mais 4 programas de trabalho e, portanto, as entidades portuguesas e as Forças Armadas portuguesas podem sempre participar daquilo que vier. Naturalmente que os tópicos novos vão cada vez ser menos, não pode haver grandes inovações no final do ciclo, não é? E, portanto, tem que haver aqui garantia de que aquilo que foi começado no passado tem depois, de facto, dar resultados até ao final do quadro financeiro. E passa muito pelo sucesso, mesmo para terminar, passa muito se nós queremos ter um segundo Fundo Europeu de Defesa, temos de facto temos de demonstrar sucesso. A Comissão Europeia tem isso muito presente, não só no apoio direto às pequenas e médias empresas, às SMEs, mas também, sobretudo, com estes outcomes, não é? Com estes main expected outcomes, que é para mostrar que, na realidade, isto deu origem a qualquer coisa. Portanto, dito isto, isto é um processo que estamos a melhorar, mesmo com as Forças Armadas, e, portanto, é um processo que nós temos que aprender a pensar um bocadinho à la longue. E só termino mesmo só para dizer que o programa de trabalhos de cada ano é, de alguma forma, logo condicionado por aquilo que está no programa plurianual. Portanto, o programa de trabalho de 25 a baseline vão ser os tópicos que vão ser inscritos neste programa plurianual para 25. Estão a ver? Pronto. Ok. Obrigado. Eu penso que online estamos sem perguntas. Alguém tem alguma questão? Bom, estamos com timidez ou já bastante fora de horário. Estas apresentações vão ficar no site da idd.portugal.pt. Nós estamos disponíveis para estas questões. Nós percebemos que são processos longos. Não sei se alguém... Nós agradecemos a participação. Nós vamos continuar disponíveis, quer na IDD, quer na da GRDN, quer na ANI. São processos longos no sentido em que o próximo milestone é a apresentação dos resultados de 2022, agora mais para o final de junho. Depois temos o processo de 2023, está a ser esperado o 2024, portanto falem connosco na procura de consórcios, no apoio da defesa, no melhor entendimento das regras de funcionamento. Portanto, enviem-nos um e-mail, telefonem-nos para quem tem essas coordenadas, então podemos partilhar no final. E obrigado pela participação. Não sei se alguém quer concluir. Boa tarde. Sim, força. Vê se sou atacado outra vez, só para mesmo... A mim não me ataca. Não, mesmo só para agradecer. Enfim, em nome da DGRDN, permitam-me só agradecer, não sei se está alguém a ver online, este exercício de articulação e de coordenação com a IDD começou desde o início, nós agradecemos. A EAD juntou-se em boa hora a nós e nós agradecemos também a possibilidade de o fazermos, e também não posso deixar de relevar à Agência Nacional de Inovação, porque foi, de facto, procurarmos dinamizar este encontro, que eu acho que é um encontro feliz, que nós temos que vai fruir, a meu ver, e que nós temos que desenvolver. E, portanto, cada vez mais há aqui um crossover entre entidades que vêm, de facto, da área da segurança, da security, para a defesa, e nós temos que desenvolver isto. E, portanto, o nosso desafio, eu acho que é um desafio interessante, que é para o ano,
se calhar, lançar aqui para o nosso Presidente da EAD já, temos que integrar isto não no fim da linha, mas se calhar integrado no âmbito das atividades do AED Days, por exemplo, para termos de facto aqui mais impacto, porque eu acho que se justifica criarmos estas sinergias todos e participar. Acho que faria sentido. E acho que o contexto é excelente e agradeço do nosso lado. Está bem? Obrigado. Esse reminder elegante de agradecer à AED esta possibilidade é bastante facilitadora também no contacto, logisticamente, etc. Portanto, obrigado.